A morte tem uma face na literatura de terror, outra face na literatura romântica, outra face no texto cômico. Ela é talvez o personagem mais adaptável da literatura? Eu acredito que a morte seja o tema subjacente de qualquer literatura que tenha sido produzida ou que vá ser produzida ainda. Que mesmo que o tema do livro não diga respeito a ela diretamente, de qualquer forma o autor está escrevendo porque sabe que vai morrer, né? Então a morte vai estar presente em alguma medida em qualquer texto literário que você consiga conceber, assim. Você escreve porque sabe que vai morrer? É uma das razões pelas quais eu escrevo, com certeza. Porque você, tendo consciência da finitude, eu acredito que você consegue contemplar a transitoriedade com um pouco mais de propriedade, com um pouco mais de consciência de si e do outro, digamos assim. E é um jeito também de vencer a morte? Sim, porque, por piores que sejam, né, os livros permanecem, né, nem que seja numa prateleira empoeirada do sebo do Messias, mas muito tempo depois que eu já não estiver aqui, né, que eu tiver virado pó, em algum lugar, algum exemplar de algum livro meu vai estar lá, sendo lido ou não, mas vai permanecer de alguma forma. Então, é sim uma maneira de me, digamos assim, não de suplantar, mas pelo menos de driblar a morte de alguma forma, né? Na literatura brasileira, quem você acha que escreveu interessantemente sobre a morte? Acho que o primeiro livro que vem à cabeça é Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Por razões óbvias, né? Porque, por ser narrado por um defunto e tudo. Mas, além dele, eu acho que existem reflexões muito potentes sobre a morte em Clarice Lispector, em Guimarães Rosa, né, no Grande Sertão, por mais que ali a principal reflexão seja sobre a natureza do mal, mas a transitoriedade está muito presente ali, né, na maneira como a história é narrada e tudo. Talvez coisa mais clássica seja Manuel Bandeira, né? A Indesejada Gente. Né? O Consoada, né, os versos do Consoada, com certeza. E o Bandeira também, que muito cedo ele teve que lidar com isso em função da tuberculose, né, que o acometeu, né, então a impressão que a gente tem lendo alguns dos livros, alguns dos poemas dele, é como se ele já estivesse fazendo hora extra, né, isso desde muito novo, então é curioso essa relação que se estabelece, porque para mim que sou saudável, né, é muito fácil eu ficar falando da finitude ou do que quer que seja. Agora, para alguém que de fato enfrenta uma condição de saúde, que ele pode não, de fato não estar vivo daqui a bem pouco tempo, acho que aí a presença do tema se torna ainda mais forte, né? Porque a morte de fato é presentificável, qualquer raio-x que ele tirar, ele vê, né? A morte fisicamente mesmo, comendo ele vivo ali. Então, o Bandeiras talvez também seja muito, muito forte mesmo na obra dele, a presença, né, da morte. Mas você é um cara saudável, como que você começou a pensar nisso? Então, eu fui criado numa cidade do interior de Goiás, chamada Silvânia, uma cidade de 20 mil habitantes, mais ou menos, na época era um pouco menos, mas em que, primeiro que é uma cidade peculiar, que ela tem 3 colégios católicos, né, 2 salesianos e um marista, todos colégios centenários já a essa altura, ou quase. E além disso, tem um dado lá que é interessante, que o índice de suicídios em algum momento lá da história da cidade foi muito alto, por razões que eu desconheço. Mas acontecia de pessoas se matarem com frequência lá. Então, crescendo ali nesse meio em que a presença do catolicismo é muito forte, muito opressiva mesmo, e por outro lado também percebendo que muitas pessoas que eu conhecia, porque todo mundo se conhece numa cidade pequena, se matavam, ou direta ou indiretamente, né, porque as pessoas lá bebiam muito e tal. E então era uma coisa sobre a qual eu pensava desde muito cedo, assim, porque era muito presente, né? Volta e meia estava indo a um velório de alguém que eu conhecia e tal. Então eu cresci com isso na cabeça, né? Com essa, não de uma forma mórbida que me paralisasse ou que me deprimisse, mas de uma forma mesmo como de
estar face a esse dado da existência ou da inexistência e refletir a respeito, acerca dele. Então perdi alguns amigos, né, muito jovens e tal, e isso acaba deixando a gente mais atento para isso, né. De tal modo que quando eu comecei a escrever minhas histórias, esse tema aparecesse com bastante força, né. Como que você vê a ligação dos temas amor e morte, que talvez sejam os dois temas da literatura, vai lá, 2 dos 3 ou 4, né? Como goiano, e pelas coisas que eu já vi lá em Goiás acontecerem, amor e morte para mim sempre termina em parricídio. Porque isso também é uma coisa que aconteceu algumas vezes lá na região onde eu cresci, né? A filha de um fazendeiro conhecer um cara e eles, né, criarem um altar para Suzanne von Richthofen, digamos assim, né? Então, não, mas falando sério, eu não sei, acho que é uma questão filosófica tão profunda, né, que me ocorre em Bataille, né, a maneira como ele trata isso, né, na filosofia dele, particularmente, é uma coisa muito interligada, porque na medida que a gente é lançado para a morte, a gente tem que buscar na transitoriedade coisas que presentifiquem a vida enquanto ela ainda existe, né. Eu acho que experimentar o amor é uma delas, digamos assim, falando sério agora, né, Então, na medida em que você vivencia o amor de alguma forma, você, mal comparando, é o mesmo impulso que me leva a escrever, né? Um impulso parecido, assim, que me leva a encontrar alguma perenidade em meio à transitoriedade. Então, o amor também é um impulso irmão, ou primo, talvez, do trabalho de escrita. Então, a vivência do amor meio que, se não oblitera a morte, ou talvez oblitere momentaneamente, né, enquanto você vive aquilo, mas a vivência do amor talvez seja uma vírgula, né, nessa frase, né, que a gente está seguindo até o ponto final, digamos assim. Então é uma pausa muito bem-vinda, digamos assim. A escrita sobre a morte, ela é necessariamente pesada? Eu acho que não. Agora há pouco você até lembrou aí de uma piada do Woody Allen, né? Eu acho que ela pode ser trabalhada de todas as formas, na verdade. Cômica, ou literatura de gênero, mesmo de terror, eu acho que não é necessariamente pesada, não. Eu penso, por exemplo, a literatura inglesa mesmo, você pega um autor como o Kingsley Amis, né, que é o pai do Martin Amis, os livros dele são muito leves, engraçados e eventualmente ele trata do tema, mas é sempre com aquela fleuma típica, aquele humor britânico bem carregado mesmo, assim. Então acho que não é necessariamente pesada, não. Meus livros mesmo são levíssimos. A Bíblia, que é o livro mais lido, né? No final das contas, o Novo Testamento é uma história da vitória sobre a morte, né? Com a ressurreição de Cristo e tal. Esse é o maior medo do ser humano? E por essa ressurreição que o livro faz tanto sucesso? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, as duas coisas. Eu acho que as pessoas, em geral, elas necessitam, né, ter uma necessidade de haver algum consolo, né, nem que seja essa suposta vida eterna, garantida aí pela ressurreição de Cristo. E eu acredito que sim, o livro ele é tão presente porque ele primeiro que ele pega muitos mitos fundadores, né, do Ocidente e coloca de uma maneira organizada e atraente, assim, né, desde o Antigo Testamento, né. E segundo porque é quase como a narrativa da suposta evolução humana conforme esses obstáculos vão sendo vencidos, né. Então, desde a travessia do Mar Vermelho até a ressurreição de Cristo, ou antes disso, a ideia de que há uma aliança entre o homem e Deus, né, então isso é como se as pessoas tivessem ali uma listinha de coisas que de fato as angustiam, né? Se não existe nada além disso, então check. Elas vão fazendo essa checklist até a ressurreição, né? Então, o livro, ele para quem acredita, claro, ele responde a praticamente todas as perguntas que pudessem angustiar, ou que possam angustiar a pessoa, né? Então, eu acho que daí o seu sucesso. Porque pensando bem, tudo que é sucesso tem ressurreição, os grandes, né? Titanic, no final tem uma ressurreição.
Como é que é o nome daquele filme com as pessoas azuis? Avatar. Tem lá uma ressurreição, de certa forma. Tá? Acho que é por isso também que você pensa num filósofo como Nietzsche, né, que apesar dele ser muito conhecido, até pela cultura pop, mas quem de fato estuda ele, a ideia dele é uma coisa um tanto quanto contrária a toda essa cultura, né, de crer num além, né, seja qual for, na vida eterna, na ressurreição de Cristo, o que quer que seja. O que o Nietzsche está colocando ali é que não tem nada mesmo, é só isso mesmo, e o seu trabalho, digamos assim, é aceitar isso e tentar viver da melhor forma possível, né? Porque todas essas promessas que foram feitas aí, né, seja pela religião, seja até pela filosofia, né, que ele bate muito no Platão, inclusive, é que isso é besteira, né? Isso sim ele fala, isso é coisa de covarde, né? Isso é coisa de gentinha, né? Você tem que superar essa necessidade de ter algo além disso e viver, né, nesse vale de lágrimas que é a vida mesmo. Então, digamos, talvez seja o maior contraponto que possa existir ao conceito judaico-cristão, né, de existência, de vida, pós-vida, o que quer que seja, e filosófico também, platônico e tal, é Nietzsche, né, que não tem nada e se vira com isso, meu filho. E o que você pensa sobre a morte? Acho que foi o Woody Allen que falou, sou contra, né? Não sei se foi ele que disse isso. Dá para fazer. Mas é aquilo que o Lacan fala, né, nos seminários dele. Acho que eu vi isso uma vez, até num vídeo no YouTube, lá, ele dando daquele seminário, ele fala, né, você faz muito bem saber que vai morrer, sabe? Assim, a melhor coisa que você pode fazer para si mesmo é saber que vai morrer, porque a partir daí você tem uma liberdade muito maior para cuidar de si e dos outros, enquanto isso for possível. Ou até onde isso for possível, né? Então acho que é nesse sentido que eu encaro a morte, assim, como uma boa notícia, assim, né? Na medida em que ela me permite trabalhar nas coisas que me interessam com maior afinco, com maior atenção, né? Porque eu não vou estar aqui por muito mais tempo, né? Então, a cada livro que eu sento para escrever, eu sei que talvez possa ser o último ou não, mas eu tenho que trabalhar naquilo com o máximo de cuidado e liberdade possível, né? Porque é o que vai ficar, né? Como a gente falou antes. Mal ou bem é o que vai ficar, né? Esta nossa chamada vida não é mais do que um círculo que fazemos de pó a pó. Do pó que fomos ao pó que havemos de ser. Uns fazem um círculo maior, outros menor, outros mais pequeno, outros mínimo. Mas ou o caminho seja largo ou breve, ou brevíssimo, como é círculo de pó a pó, sempre em qualquer parte da vida somos pó. Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto, quanto mais se aparta dele, tanto mais se chega para ele. O pó que foi nosso princípio, este mesmo e não o outro, é o nosso fim. E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó, quanto mais parece que nos apartamos dele, tanto mais nos chegamos para ele. O passo que nos aparta, esse mesmo nos chega. O dia que faz a vida, esse mesmo a desfaz. E como essa roda que anda e desanda juntamente e sempre nos vai moendo, sempre somos pó. Em Contos de Morte Morrida, nós temos 9 narrativas de tradição oral recontadas pelo escritor do Rio Grande do Sul, Hernani Só. Como o próprio título já diz, as histórias vão tratar da indesejada das gentes, a morte. E logo na capa a gente tem um aviso para o leitor. Edição especial só para valentes. E a ilustração da capa também deixa uma certa ambiguidade ou uma ironia, porque a morte está mergulhando aqui acima de um barco pirata, um navio pirata que afundou. Bem, mas a morte nessas histórias sobrevive e o que predomina é o humor.
Não é da morte assustadora dos contos de fadas que essas histórias falam. Também não é da vida pós-morte numa perspectiva religiosa ou filosófica. Aqui a morte é protagonista mesmo, e ela negocia até mesmo com o escritor, concedendo a ele, na verdade, horas a mais de vida para que ela possa ter papel principal nas histórias que ele está escrevendo. A morte não se atrasa para o encontro que ela tem marcado com os personagens, sejam eles um caçador, um pescador, um pachá ou um ferreiro. As ilustrações da Marilda Castanha vão ambientar os contos e mostrar as diferentes facetas que a morte vai adquirindo em cada uma das histórias. Como a gente pode já notar na primeira delas, que é a morte e o escritor, no diálogo que ela tem com o escritor. Ele começa dizendo: queria dizer mais uma coisa. Não sei se você notou, mas ao contrário de muitos outros contadores de história, não pintei você como malvada, feito vilã de novela na televisão. Nem botei você dando gargalhadas estrondosas como cientistas malucos. Achei que você ficava melhor na foto de um modo mais neutro, mais profissional, digamos, com uma certa dignidade. Dignidade, não solenidade, que para solenidade não estou nem aí. A morte não disse nada. A sombra dela na parede estava imóvel, perfeitamente imóvel. Então o escritor se virou e a encarou. Está na hora? Está. Imagino que você não vai me dizer para onde vamos, nem o que há por lá. Não adiantaria de nada, meu caro. Ninguém está preparado para isso. Só mais uma coisa, meu epitáfio. Não quero nada choroso nem metido a poético. Quero aquele velho epitáfio da piada. Qual? Aqui jaz Hernani só, contra a vontade. Eu trabalho aqui, nesse escritório, exatamente aqui, e às vezes quando eu não tenho viajado muito para promover meus livros, mas quando eu viajo eu tenho o costume de trabalhar em quartos de hotel, aeroportos, esse tipo de coisa, então onde tiver um tempinho, na verdade, eu tô lidando com isso. Então, em geral, quando eu tenho uma ideia para um livro, eu pego um caderno como esse e escrevo bastante sobre essa ideia que me ocorreu, que é uma forma de descobrir, afinal, qual é o livro, né, que eu vou escrever. E depois que eu faço escaletas, começo a imaginar algumas cenas, a primeira versão sempre é manuscrita. Aí, terminar essa primeira versão, eu passo para o computador, e no que eu passo para o computador, eu já reviso, já invento outras coisas, já reescrevo. E aí tem um longo processo onde eu gasto bastante tinta e bastante papel, que eu vou imprimindo a cada uma dessas versões e revisando à mão e depois redigitando e assim por diante. Então, basicamente, esse é o meu processo. Acho que a Bruna Beber, né, a poeta, ela dizia que eu escrevo porque eu não sei desenhar, mas acho que talvez com isso ela queira dizer que ela não consegue, ou não saiba, ou não se interessa por fazer nenhuma outra coisa. Acho que é por isso, eu escrevo porque é uma atividade que me apetece, e eu acredito que eu tenho alguma coisa para expressar por meio dessa atividade, e além disso nunca me interessei de fato em fazer nenhuma outra coisa profissionalmente. Basicamente é isso. Olá, eu sou Danilo Leonardi, criador do Cabine Literária, e hoje vou fazer alguns comentários a respeito do livro Abaixo do Paraíso, do autor André de Leones. Um dos meus trechos favoritos do livro é o seguinte: não fuma? Fumo não. Melhor coisa. Fumar ou não fumar? Uai, fumar pra quem fuma, e não fumar pra quem não fuma. Abaixo do Paraíso é uma reflexão relativista de personagens tipicamente brasileiros, mais especificamente do centro-oeste do Brasil, e trabalhando com temas que desafiam a moral, como corrupção, assassinato, estupro, incesto, pedofilia. Mas esse é um livro que intrinsecamente fala sobre partir e ficar. Por que você fica? Por que você parte?
Cristiano é o protagonista desse livro e ele é um leva e traz para políticos. Ele leva dinheiro e traz um pacote, traz documentos, traz uma prostituta, não importa. Só que existe um questionamento, uma insatisfação crescente desde o começo do livro. A gente sabe que há pouco tempo o Cristiano simplesmente pegou o carro e partiu sem avisar para ninguém. Os outros personagens descrevem ele como um fantasma, um cara que não se sente em casa em lugar algum. Só que agora ele voltou. Voltou querendo trabalhar, achando que agora as coisas vão ser diferentes. O que mais me atraiu nesse livro foram os caminhos inesperados que o Cristiano leva à narrativa. Quando você tá pensando, agora eu sei pra onde o livro tá indo, ele vai lá e toma um rumo completamente diferente, você fica, meu Deus, onde é que você vai levar isso? E chegando no final da leitura, cheguei à conclusão de que Cristiano pode ser um hipócrita, pode ser autodestrutivo, pode ter uma paixão por fazer merda, mas uma coisa que ele não é entediante. Abaixo do Paraíso pode até ser um livro que não vai te trazer muitas respostas, mas com certeza vai te encher de perguntas. Eu sou apaixonado por esse tipo de narrativa, estou apaixonado por essa leitura. Somos muito severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande que a custo se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. A morte de vida severina para nós ele tem um sentido muito forte, primeiro porque ele coloca em cena uma figura que não era nem figurante da cena. Coloca como protagonista um sujeito que é migrante, um cara que praticamente não tem nome. Coloca um Brasil em cena que continua a não estar em cena. A gente manteve o poema na sua íntegra, né? Mas a nossa adaptação cênica tem um pouco como sentido trazer isso para São Paulo. Ela é ambientada, é interpretada, é cenografada, é musicada a partir de uma perspectiva do migrante em São Paulo. Trazer esses severinos que eram severinos travestis, severinos engraxates, eram todos esses subfrutos desses severinos, e que estão sempre à margem, né? Eles continuam à margem. E a música virou uma segunda linguagem, né? Tanto que a gente usava muito a música sertaneja de raiz para pontuar o espetáculo inteiro. O espetáculo inteiro era pontuado por isso. Era muito vibrante. Então essa vida estava presente o tempo inteiro e não a morte, como normalmente se olha. Eu amo vocês tudo! Muito colorido e sempre uma colcha de retalhos, assim. Então quase todos os figurinos, eles tinham uma perna de uma coisa, um braço de outra. É exatamente esse amálgama, sabe? De várias referências que vão se moldando. Assim como, né, nós somos uma cultura majoritariamente multiétnica, então isso também estava dentro dos figurinos. Então é sempre muita informação visual que a gente tinha. É a linguagem do teatro, que é a questão da sugestão, né? Porque o teatro pode pouco com relação ao ilusionismo, mas pode muito com relação a que ele pode sugerir, né? Pode sugerir mundos muito potentes, né? Já que ele não pode nada com relação ao ilusionismo. Quero indicar esse livro aqui, Leve, Ulisses, do James Joyce. Eu sei que o tema principal dele não é a morte, propriamente dita, né? Ele é uma paródia, uma inversão irônica da Odisseia, como diz a Bernardina da Silveira, mas a morte é muito presente nele, assim, na medida em que, por exemplo, no capítulo 6, quando o Leopoldo Bloom vai ao cemitério para enterrar um amigo, ele pensa bastante sobre o filho dele, que morreu ainda bebê, sobre o pai dele, que se matou, e ali, rodeado, né, por túmulos, ele
conclui o que todos nós concluiríamos, né? Que estar vivo, pelo menos por enquanto, ainda é melhor, né? Então é um livro que trabalha esse tema marginalmente. Em alguns momentos ele aparece com mais clareza, em outros momentos com um tanto um quanto mais, de uma forma mais implícita, mas que está presente. E, como se não bastasse, é talvez o livro mais importante da literatura moderna, o livro mais seminal. Então, mesmo que ele não trate do tema morte diretamente, é, digamos assim, algo incontornável, né? Então tá aí, acho que essa é a tradução de que dispomos, que é a mais próxima do original, a mais fiel, Ulysses James Joyce.